Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Avançando com Opções, e hoje a gente vai estar tratando que não é tão novidade, demorei um pouco para poder fazer o vídeo sobre as opções semanais. Vou dar um exemplo aqui do que se pode ser feito, lembrando, isso não é recomendação, então entenda isso como um conteúdo educacional. O que eu faço na minha conta diz respeito à minha margem. A ideia aqui é apenas educacional, é te explicar e te motivar a colocar as opções como uma possibilidade de fazer renda, de poder fazer um trade mais tranquilo na sua carteira e elevar a rentabilidade mensal. A ideia sempre é essa, porque opções não é somente para você se proteger. A base é proteção, especulação, mas também rentabilidade, você fazer uma renda quase que mensal. É importante lembrar que não existe renda mensal em mercado variável. Então, deixo bem claro que eu não estou querendo iludir nada. Deixe um comentário aqui se você vai achar legal, se você tem alguma dúvida sobre o FlexCam. Estou vendo que tem muita gente acessando o FlexCam agora, vendo meus vídeos. Eu pretendo estar fazendo um vídeo novo explicando as ferramentas aqui do FlexCam de uma maneira mais atualizada, e gostaria muito que você colocasse aqui suas dúvidas. Entra também no nosso canal do Instagram, Avançando com Opções, que lá normalmente eu deixo sempre um campo de perguntas, e isso aí facilita a nossa vida, porque eu preciso de conteúdo, gerar conteúdo, e você precisa de respostas. Se tiver ao meu alcance, eu faço o vídeo e te mostro como funciona, sem blá blá blá, sem querer ganhar nada, além de um like. Você pode deixar o like na confiança e a inscrição. A ideia desse canal é te motivar a vencer no mercado. Então, vamos lá, sem delongas. Aqui a gente tem o FlexCam, volto a falar. Eu não vou trabalhar em cima de exemplos didático do FlexCam. Esse vídeo é para a gente falar de estrutura sobre as opções semanais. Lembrando que a gente tem algumas ações que estão trabalhando com opções semanais. Uma delas é BOVA, que está tendo liquidez. Então, com o Market Maker você consegue estar trabalhando. Eu andei fazendo algumas operações. Eu fiz um Strangle e deu certo. O mercado ficou de lado aí essa semana que passou, mas poderia dar errado. Então eu prefiro, assim, de certo modo, um Strangle descoberto eu fiz, tá? O legal de a gente estar trabalhando com opções, deixa eu colocar aqui, deixa eu montar aqui, tudo é ao vivo e na raça. Eu vou colocar a BOVA aqui só para a gente dar uma olhada, para a gente fazer uma simulação de BOVA das opções semanais. Se a gente colocar aqui uma call e uma put, lembrando, a gente consegue trabalhar com uma BOVA, então fica muito mais didático para você aprender, perder o medo, tudo bem? Se a gente faz aqui para o próximo vencimento, que é como eu estou trabalhando sempre com de 1 a 2 semanas para frente. Eu achei que ficou de uma forma inteligente. Então eu posso pegar aqui uma put com mais ou menos, eu particularmente, eu faço pela região. Então se a gente trabalhar, vamos abrir aqui o Profit, nos 10 minutos, vamos melhorar aqui para diário. Então no diário, como que ela está aqui? A gente tem aqui começo dessa semana, o mercado de lado. Se a gente traçar aqui uma linha, a gente vê aqui que ele parou aqui na queda e aqui na alta. Então seria 128 a máxima e 122, isso da última semana, das últimas semanas aqui. 128 e 123, né? Arredondando aqui, 123 e 128. Vamos ver quanto que está pagando o Strangle. 123, 128. É assim que eu gosto de fazer. Então são as extremidades. Aqui a gente tem um delta
de 20, 22, para quem gosta de delta. Eu particularmente, volto a te falar, o mercado não está nem aí para delta. O que ele quer na verdade é fazer o trabalho dele, que é andar. Então se tiver mais comprador, meu amigo, não tem delta para segurar. Se tiver mais vendedor também, não tem suporte, não tem resistência, não tem nada. A gente se baseia na análise técnica para poder ter uma base. O que eu quero dizer não é que delta não vale. Na verdade, tudo vale. O mais importante aqui é você entender que existem riscos. Então eu falei lá no começo, renda variável é risco. Por ser risco, você tem que tomar cuidado em tudo que você for fazer. Lembrando, a cada uma bova aqui, na verdade, você precisaria ter na venda de put, você precisaria ter R$123. Então, digamos que você tem aí pelo menos 12 mil em custódia, você pode fazer 100. A comprada é que a parte da call vendida é que seria o teu risco real. Por quê? É quase impossível ir a zero a bova. Então tu não tem um risco de R$123 por bova. Agora, para subir existe um risco, porque o mercado pode amanhecer aí, sei lá, descobriram que o território brasileiro inteiro tem petróleo e aí Petrobras amanhece nas alturas, aí 3 vezes o valor dela, sei lá. Estou fazendo uma suposição muito louca, né? A bova, ela tem na sua composição muito pesado os papéis mais blue chips da bolsa. Então, papéis de grande relevância, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petrobras, Vale, eles têm um grande peso. Então, se eles sobem tudo junto, o que vai acontecer aqui? A bova vai explodir. Então, esse risco da venda descoberta do 128 é um risco ilimitado. Tem que deixar bem claro isso. Como eu, Eduardo, mero PLB, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Para me poder dormir tranquilo, eu gosto de trabalhar comprando uma callzinha no pó. Vai me salvar? Diretamente não vai me salvar. Vamos pôr aqui. Vamos ver aqui qual é o valor aqui que vai virar um pozinho. Aqui já é um pozinho. Ó. Você tem 3, 4, 5 reais de diferença. Eduardo, como assim? Deixa eu ver se eu consigo estar demonstrando para você aqui como é que é. Você tem aqui a extremidade da sua venda de put. Então, a partir desse pedaço, você estará com risco de prejuízo. Sua proteção vai até aqui, porque você recebeu algo na hora da montagem, a gente já vai ver isso. E o teu risco é ilimitado. Isso é bom frisar. Porém, da call, você tem um risco a partir daqui, que seria aonde você vendeu, que é a 128. Então, deixa eu deixar bem claro aqui. A partir daqui é o seu risco. Então, o mercado explodiu, passou de 128, você vai começar a ter um prejuízo. Porém, você não comprou um pozinho? O que vai acontecer aqui? Ó? Aqui é o seu limite. Então, a partir daqui, ele estanca o seu risco. Aonde é que vai estancar? Aonde você comprou aquele pozinho, que seria o 133. A partir daí, o risco já não é seu. O ativo pode subir para 140, 150. Qual é o risco máximo que eu vou ter aqui então? Você vai ter R$5. Por quê? Então a gente está falando aqui que no 128 você vai entregar um ativo. Só que você vai entregar esse ativo como? Nossa, 128 tá feio, hein? Mas vamos lá. Você vai entregar o ativo porque você tem uma margem de garantia que ela vai estar te acolhendo. Já vou mostrar quanto que é. E quando chega no 133, você comprou. Então o que acontece aqui? Ó? Esse 133 é a sua comprada. Então mais aqui menos. Logo, a diferença de um para outro vão ser 5. R$5. 5 vezes a quantidade. Então são 100. Então 5 vezes 100.
Logo, o teu risco máximo nessa operação são R$500. Fechou? Chegamos à conclusão que a gente tem um risco de R$500 para a subida. Para a queda, você tem que comprar o ativo. Você tem que ter esse dinheiro em custódia, que seria os R$123 aqui, ó. Tudo bem até aí? Agora, vamos pensar junto aqui para poder o raciocínio não fugir. A gente tem, agora que eu vou te mostrar aqui como é que funciona a questão da margem. Quando eu travei, eu puxei uma margem aqui, ó. O FlexScan, ele te dá a questão da margem. Então essa margem ela é muito pontual em cima do simulador B3. Eu já fiz uns testes. É muito próximo. Lógico, você tem que entender que se vem contra você, existe uma enorme chance da margem ser aumentada. Então nunca faça em cima da margem, sim em cima do seu risco. Como eu expliquei já no começo, para não ter erro. Lembrando que o ativo BOVA, ele tende a ficar lateral. Por quê? Porque normalmente a gente tem a questão de ter vários ativos subindo e outros caindo. Então Petro sobe 4%, mas Vale caiu 5%. O que vai acontecer? O IBOV ele acaba ficando meio lateral. E por conta disso, uma estrutura desse tipo aqui costuma te dar um prêmio legal para você remunerar na semana. Lembrando que isso aqui é para uma semana. Voltamos aqui para você poder entender. Se eu travei, eu tenho um risco limitado. Lógico, eu vou ganhar menos. Aqui está falando que para mim é 100zinha. Eu vou estar colocando no bolso R$66. Lembrando, você não precisa colocar mercado. Você pode colocar para sair numa melhor posição. Se você tiver dúvida, deixa um comentário, Edu. Faz uma simulação aí, como é que você monta lá no FlexScan. Eu tenho um vídeo já aqui, mas a gente faz um novo. E eu explico os macetes, como é que eu faço para pegar sempre, pelo menos, um pouquinho mais do que o valor que está aqui na entrada simulado. Porque esse valor é o valor que está de boca. Então a gente tem que ter calma na hora de montar as operações, porque os market makers ama, o mercado na verdade ama, quem tem pressa. Quem tem pressa come cru e aí se dá mal. Voltando, quando eu travo a operação, que é o melhor dos mundos, é você deixar travadinho aqui com a sua comprada, você ter uma chamada de margem menor, 2.600, vamos colocar aqui arredondando. Vamos ver se eu não travar. Então é só apagar aqui a parte comprada. Eu fico com risco ilimitado. Vamos lá de novo. 2.500. Se eu travar, veja que incrível, que agora quem sabe faz ao vivo. Ele fala aqui que a margem é menor se eu não travar. Eu nem sabia disso, tá, gente? Então é o vídeo na raça mesmo. Não se baseia nisso, se baseia mais ou menos os 2.500 a cada 100. Isso aqui pode ser algum erro de sistema. Eu falei tanto que é bem similar, bem certinho. Mas é importante você dar uma olhada para não gerar conflito. Para tirar a dúvida dessa operação, eu vou abrir aqui na B3. Lembrando, a gente tem que colocar aqui na opção sobre ação, tudo bem? Então eu cliquei aqui. Comprado eu ponho 0 para ele poder fechar aqui. E a venda, a gente está falando que a gente está vendendo 100, correto? Então, beleza. Põe em adicionar. Ele adicionou aqui. Agora eu venho na outra. Qual é a outra opção? A put. Então vamos lá para a put. A put é a BOVA O 123. BOVA O 123. Dou um Enter. Comprado é 0. Vendido são 100. Põe em adicionar. Aqui está adicionado. Eu ponho em calcular. Olha que interessante. 2.096,67. Como é que está lá no... Como é que está aqui no 2.070? Então, é bem similar a 2.100 e 2.070.
2070. Está bem próximo, como eu comentei. Agora, para tirar a dúvida, será que é normal aumentar a minha chamada de imagem, mesmo eu estando travado? Então vamos ver agora. Então BOVA C 133 eu vou estar comprado em 100. Então vamos subir aqui e a gente acrescenta. BOVA C é 133, né? Aqui eu estou comprado em 100 e aqui eu estou zerado. É importante você colocar o zero aqui, senão ela não vai, tá? Põe adicionar, está adicionado, vamos calcular. O que vai acontecer aqui? Vê como é que o sistema lá está dando erro. Na verdade, ele aqui me dá o mesmo valor, 2070. Então você ficou com a mesma chamada de imagem inicial. Lembrando, essa chamada de imagem aumenta quando o ativo vem contra a sua posição. Nunca monte alavancado. E lembrando também que a forma como eu estou montando aqui no simulatório para ti, não é para você montar aí e falar assim, o Eduardo indicou. Eu não indico nada. Isso aqui é educacional. A ideia desse vídeo, na verdade, é ir depois com o mercado fechado. Mas vamos fazer alguns cálculos aqui para a gente ver se vale a pena ou não. Lembrando, você vai estar usando margem. Então, primeiro, esse dinheiro ele vai estar numa renda fixa, num tesouro direto. Ele já vai estar rendendo a Selic. Esse é o primeiro ponto que eu friso para as pessoas que fazem mentoria comigo. Não precisa ter pressa para você montar a sua carteira. Você precisa, na verdade, remunerar ela. E isso sim, você tem que ter pressa de remunerar. Mas pressa de comprar ativos que está barato, é a oportunidade do momento. Eu estou ouvindo isso há alguns anos. Que bolsa está barata, e aí? Ela vai continuar barata, ou pode subir. O importante é você não perder dinheiro, isso que é o foco. Então, rentabilidade e especulação pode existir, pode estar no mesmo contexto. Agora você tem que entender o seu risco. Isso aí é o mais importante, para não quebrar. Se a gente tem... Então vamos fazer um cálculo. Bom, vamos pensar junto aqui. Eu vou estar recebendo mais ou menos R$70. Qual é o meu risco máximo aqui da operação? O máximo seria BOVA ir a zero e eu tenho que comprar ela 123. Então é 123 mais 2,0, porque se trata de 100 opções. Logo, eu estou remunerando vezes 100. Eu estou remunerando, na verdade, um pouco mais de 0,5% minha carteira, pensando, lógico, no quesito perda total. Mas, se a gente colocar que eu preciso de 2.500, vamos por R$3.000 de margem, então a gente põe os 70, que agora caiu para 67, né? Mas vamos arredondar aqui, porque o FlexCam consegue estar fazendo comprando devagar, melhorando o seu spread, que você sempre consegue R$2, R$3 aí para pagar a corretagem. Então vamos pôr 70 dividido pelos 3.000 de margem. Então, em margem utilizada, você na verdade está remunerando mais de 2% a sua carteira. Lembrando que esse dinheiro está rendendo Selic, então ele já está rendendo mais ou menos aí um 0,8. Se a gente pensar na rentabilidade mínima, que seria no risco máximo, você está rendendo 0,8 na Selic, o dinheiro está lá, e você ainda está tendo mais, vamos dizer aí, 0,5% de lucro nessa operação, isso em uma semana. Você tem que se lembrar que não é mês, a Selic é no mês. Se você conseguir fazer essa operação durante 3 semanas, você já colocou 1,5%. Em 4 semanas, você já colocou mais ou menos aí 2%. Será que vale a pena? Aí é uma coisa para você fazer cálculo. Eu não vou aqui diminuir uma outra estratégia, eu não vou aqui enaltecer essa estratégia. Isso é uma das estratégias que dá para ser feita, dá para se montar. Na minha humilde opinião, é um risco controlado, porque você vai fazer em cima do teu notional. Se tudo der errado, por muitas vezes você consegue fazer uma rolagem
Como que seria a rolagem, não querendo deixar esse vídeo longo, seria você montar de novo para a semana subsequente. Então se a gente pegar aqui, então vamos continuar o vídeo porque caiu energia, aconteceu alguns problemas aqui, mas a gente é insistente. Então, como é que acontece se a operação dá errado? Vamos fazer uma simulação aqui na parte de subida. O ativo começou a subir e acabou atingindo a máxima, que seria da nossa travinha aqui, da nossa vendida, da call vendida. Nessa simulação eu estou fazendo que seria 20 a nossa vendida, e o ativo está aqui no 125, ou seja, passou R$5. Como a gente colocou uma trava e compramos aquele pozinho, que seria para a gente não ter um prejuízo ilimitado, o que houve aqui? Ele chegou aqui nos 125, e como é que a gente ficou? A gente ficou o seguinte: eu tinha recebido R$70 para montar, esperando no final das contas esse 70 ficar na minha mão no final de uma semana, mas deu tudo errado. Qual era o meu risco máximo que a gente viu lá no começo da operação? R$500, e aqui é o valor que está aqui, o máximo de prejuízo. A saída agora atual seria 468 e não os 500, porque a gente sai sempre antes. Parece ser um pouco desastroso, mas quando a gente especula, a gente tem que saber que existe um risco envolvido. Como que a gente faz para poder manejar o risco? Lembrando, manejar não é a gente ficar livre do risco. Na verdade, a gente está colocando para frente, ganhando mais tempo, e com esse tempo que a gente vai estar ganhando, a gente possa ser que a gente consiga que o preço do ativo volte a cair e aí estabilize dentro do range de ganho. A maneira para a gente conseguir esses R$468 não vai ser a gente vender na próxima semana. Então, qual seria a maneira que eu, Eduardo, faria? Deixa aqui o comentário embaixo. Tem N maneiras. Não existe certo ou errado. Existe no final do mês você pagar a sua DARF. Isso que importa é sair no lucro. Tudo bem? Então, como que eu montaria? Eu olharia primeiramente como está a questão das ações, porque BOVA é uma cesta de moedas. Logo, é muito difícil ele subir e ir embora. Acontece, mas não vai ser uma coisa tão natural. Qual é o natural? O natural é ele sobe e depois volta a cair. Por conta disso, eu montaria uma trava, uma nova estrutura igual, venderia duas put, uma put, uma call e travaria a call, porque o risco da subida sempre é mais doloroso. Como que eu montaria da seguinte forma? Como o ativo está no 125, eu não venderia a da próxima semana. Eu colocaria uma mais longa. Para quê? Para a gente ganhar gordura. E com isso a gente pagar esse prejuízo dessa operação. Então qual seria a forma que daria para fazer sem aumentar tanto o risco? Seria eu venderia a 120, ou seja, ficaria esse range entre os 120 e os 125. Então o ativo, se continuar subindo, eu vou ter calor de novo. Mas a gente tem 50 dias para frente. Logo, isso nos dá uma segurança, porque o tempo está a nosso favor. Cada dia que passa, as nossas opções elas vão perdendo valor, principalmente se estiver fora do dinheiro. E por conta disso, eu venderia a do 120, a put, porque eu entendo que o ativo pode ficar lateral e cair um pouco, e venderia a do 125, está no dinheiro. Para travar, eu pegaria um pó, uma que não me desse tanto prejuízo na compra. No caso aqui, como o ativo está muito longe, eu compraria a do 136 pagando 78 centavos. Logo, como ficaria essa estrutura? Eu receberia 488. Lembrando, eu precisava de 467, se eu não estou enganado, para poder desmontar outra operação. Então eu ainda ponho no bolso mais uns R$20 aí, para pagar a corretagem e tudo. E eu ganho mais 50 dias para ver se a operação vai dar certo ou vai dar errado. Os críticos com certeza vão falar, mas isso aí, essa operação é ruim. Eu estou falando quando dá errado, mas quando dá certo,
você tem aquela porcentagem que você viu no começo do vídeo, que é interessante e é uma forma de remunerar. Acha que R$500 é muito prejuízo? Faz menor, faz com 50 opções. Você pode fazer com uma para você testar, mas com 100, na minha opinião, é uma quantidade que dá para se ajustar, desde que você tenha pelo menos R$13.000 em conta para poder assumir caso a put dê errado. Tá, Eduardo? E beleza, aqui deu errado na call, eu jogo, rolo para frente e eu consigo o dinheiro para poder tá manejando ela. Lembrando que o meu risco nesse caso não ficou de R$500, tá? Porque é de 125 ao 136, ou seja, R$11. O ativo pode explodir, mas não é o normal. Caso ele exploda para cima e vá lá no 136, no caso, como são 100 opções nessa trava, a gente teria um risco assumido aí de R$1.000, 1.100. Lembrando que o ativo tinha que ir para 136. Para ir para 136, o ativo hoje ele teria que subir quase 9%. Não é uma coisa tão comum. Hoje mesmo, você vê, tem uma noção, ele está subindo 0,5%. Então isso é normal. Sobe meio, no outro dia cai 1, no outro dia sobe mais meio, depois sobe mais 1. E no final do mês, da semana, ele está praticamente na mesma área. Eu montaria desta forma. E para a queda, a gente tem como fazer manejo, mas eu vejo como a melhor opção você comprar o ativo, assumir o ativo. Por isso que você tem que ter os 13.000 em custódia para poder assumir as BOVA. E aí você faz uma venda de call e você vai remunerando e vai reciclando as operações. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo é simples, mas é de coração. A ideia aqui é passar um pouco do que eu faço no dia a dia. Sentiu dúvida, quer deixar um like, quer deixar um comentário, por favor, se sinta à vontade. Toda crítica construtiva ela é válida. E vamos para cima. Deus no controle de todas as coisas. E abraço, até a próxima. Valeu!